Já aconteceu de você pensar em alguém e segundos depois essa pessoa te ligar? Você está na fila do supermercado. Do nada vem à mente aquele amigo que você não vê há meses. E quando chega em casa, lá está uma mensagem dele no seu celular. Coincidência? Talvez não. Ou então você teve uma ideia brilhante para resolver um problema e descobriu que 3 pessoas diferentes, em 3 países diferentes, tiveram exatamente a mesma ideia na mesma semana. Como isso é possível? Como explicar que certas ideias parecem estar no ar, aparecendo simultaneamente em lugares completamente desconectados? O biólogo Rupert Sheldrake, formado em Cambridge e Harvard, tem uma explicação que pode mudar completamente a forma como você entende sua própria mente. Ele sugere que isso não é coincidência, que não somos ilhas isoladas de consciência, mas sim parte de algo muito maior, uma rede invisível. Uma mente coletiva que conecta todos nós de maneiras que a ciência tradicional se recusa a aceitar. Se Sheldrake estiver certo, cada pensamento que você tem, cada hábito que desenvolve, cada descoberta que faz, não acontece apenas dentro dos limites do seu crânio. Acontece em um campo compartilhado de consciência que se estende muito além do seu cérebro individual. E isso muda tudo. Muda como entendemos aprendizado, criatividade, intuição e até mesmo o que significa ser humano. Prepare-se para questionar tudo o que você pensava saber sobre sua própria mente, porque a jornada que vamos fazer juntos pode revelar que você nunca esteve realmente sozinho com seus pensamentos, e talvez nunca esteja. Durante séculos, a ciência nos disse uma história simples sobre a mente. Ela existe dentro do seu cérebro. Ponto final. Seus pensamentos são produzidos pelos neurônios na sua cabeça, armazenados na sua memória pessoal, e morrem com você. Cada pessoa é uma ilha de consciência, isolada e independente. Essa é a visão que aprendemos na escola, que vemos nos filmes, que damos como certa. Mas Rupert Sheldrake olhou para essa história e disse: espera aí, e se estivermos completamente errados? Sheldrake propõe algo revolucionário. Ele sugere que existe um campo de consciência compartilhado, uma dimensão da realidade onde mentes individuais se conectam e se influenciam mutuamente. Não estamos falando de telepatia ou magia. Estamos falando de um fenômeno natural, tão real quanto a gravidade ou o magnetismo, mas operando em uma dimensão que ainda não compreendemos completamente. Pense em uma colônia de formigas. Cada formiga individual tem um cérebro minúsculo, quase insignificante, mas quando elas trabalham juntas, a colônia se comporta como um super-organismo inteligente. Elas constroem estruturas complexas, resolvem problemas sofisticados, tomam decisões coletivas. Como? Através de uma inteligência coletiva que emerge quando as partes individuais se conectam. Sheldrake argumenta que os seres humanos funcionam de maneira similar. Claro, somos muito mais complexos que formigas, mas o princípio é o mesmo. Quando nossas mentes individuais se conectam através do que ele chama de campo mórfico, emerge uma inteligência coletiva. Uma mente coletiva que é maior que a soma das suas partes. Essa mente coletiva não é uma entidade separada flutuando em algum lugar nas nuvens. Ela emerge das nossas interações, dos nossos pensamentos compartilhados, das nossas experiências comuns. É como uma sinfonia que surge quando músicos individuais tocam juntos, criando algo que nenhum deles poderia criar sozinho. E aqui está a parte mais fascinante. Essa mente coletiva não é passiva. Ela influencia ativamente nossos pensamentos, comportamentos e até mesmo nossas descobertas. Quando você tem uma ideia do nada, talvez ela não tenha vindo do nada. Talvez tenha vindo da mente coletiva, acessada através desse campo invisível de consciência compartilhada. Isso significa que seus pensamentos não são completamente seus. Alguns deles podem ser ecos de pensamentos que já existiram, padrões que já foram pensados por outras pessoas, ideias que estão circulando nesse campo coletivo de consciência. E, ao mesmo tempo, os pensamentos que você pensa hoje podem influenciar outras pessoas amanhã, contribuindo para essa mente coletiva que todos compartilhamos. É uma ideia que desafia tudo o que pensávamos saber sobre individualidade, criatividade
e consciência. E se for verdade, muda completamente nossa compreensão do que significa ser humano. Para entender como funciona essa mente coletiva, precisamos mergulhar no conceito mais revolucionário de Sheldrake, os campos mórficos. Se você nunca ouviu falar disso, prepare-se, porque pode ser a ideia mais importante que você vai encontrar sobre como o mundo realmente funciona. Um campo mórfico é como um campo magnético invisível, mas em vez de afetar objetos metálicos, ele afeta padrões de comportamento, hábitos e formas de conhecimento. Imagine que cada vez que alguém aprende algo novo, resolve um problema ou desenvolve um hábito, essa informação não fica apenas no cérebro dessa pessoa. Ela é adicionada a um tipo de banco de dados universal, um campo de informação que pode ser acessado por outros. É como se o universo tivesse uma memória coletiva, onde todas as experiências de aprendizado de todos os seres vivos ficam armazenadas. E aqui está a parte incrível. Quanto mais pessoas fazem algo, mais forte fica o padrão nesse campo, e mais fácil fica para outras pessoas fazerem a mesma coisa. Vamos usar uma analogia. Imagine que você está caminhando por uma floresta densa, onde nunca ninguém passou. Cada passo é difícil. Você precisa abrir caminho, afastar galhos, decidir para onde ir. Mas depois que você passou, fica uma trilha pequena. A segunda pessoa que passar vai achar um pouco mais fácil. A terceira pessoa mais fácil ainda. Depois de 100 pessoas, existe uma trilha bem definida. Depois de 1000 pessoas, uma estrada. Os campos mórficos funcionam assim com o conhecimento e os hábitos. A primeira pessoa que aprende uma habilidade complexa está abrindo caminho na floresta. Mas cada pessoa que aprende depois encontra o caminho um pouco mais fácil de percorrer. O padrão fica mais forte no campo, mais acessível. Isso explica por que certas habilidades que eram extremamente difíceis para gerações passadas se tornaram quase intuitivas para nós. Pense em como crianças hoje em dia aprendem a usar smartphones e tablets. Elas não precisam de manual, não fazem cursos. Simplesmente pegam o dispositivo e instintivamente sabem como usar. Como isso é possível? Segundo Sheldrake, é porque milhões de pessoas já aprenderam a usar essas tecnologias, criando padrões fortes nos campos mórficos. As crianças não estão aprendendo do zero, estão acessando uma trilha já bem estabelecida no campo coletivo de conhecimento. Mas vai além disso. Os campos mórficos não afetam apenas aprendizado técnico. Eles influenciam comportamentos, tendências culturais, até mesmo descobertas científicas. Quando uma ideia surge simultaneamente em vários lugares do mundo, pode ser porque o padrão dessa ideia está ficando mais forte no campo mórfico, tornando-se mais acessível para mentes sintonizadas. E aqui está algo que vai fazer você repensar toda a sua experiência de vida. Você não está apenas acessando esses campos, você está constantemente contribuindo para eles. Cada hábito que você desenvolve, cada habilidade que aprende, cada problema que resolve, você está fortalecendo esses padrões no campo coletivo. Você está ajudando a construir as trilhas que outras pessoas vão usar no futuro. Isso significa que sua vida individual tem um impacto muito maior do que você imagina. Você não está apenas vivendo para si mesmo, está contribuindo para uma memória coletiva que vai influenciar gerações futuras. Seus sucessos facilitam o sucesso de outros. Seus hábitos positivos tornam mais fácil para outras pessoas desenvolverem os mesmos hábitos positivos. É uma responsabilidade e uma oportunidade ao mesmo tempo. Uma responsabilidade porque reconhecemos que nossas escolhas afetam mais que nossa vida individual. E uma oportunidade porque sabemos que podemos acessar toda a sabedoria e conhecimento que a humanidade já acumulou nesses campos invisíveis de memória coletiva. Teoria é uma coisa, mas e a evidência? Sheldrake não é apenas um teórico. Ele é um cientista rigoroso que passou décadas coletando dados que apontam para a existência desses campos mórficos e da mente coletiva. E alguns desses experimentos são tão surpreendentes que podem mudar completamente sua visão de mundo. Vamos começar com um dos experimentos mais famosos, o fenômeno das palavras cruzadas. Nos anos 1980, pesquisadores descobriram algo bizarro.
Palavras cruzadas publicadas em jornais de grande circulação ficavam progressivamente mais fáceis de resolver, mesmo quando a dificuldade era supostamente a mesma. Como isso era possível? Eles fizeram um teste controlado. Pegaram palavras cruzadas que ainda não tinham sido publicadas e testaram com um grupo de pessoas. Depois esperaram essas mesmas palavras cruzadas serem resolvidas por milhões de pessoas ao redor do mundo. Então testaram novamente com um grupo diferente, pessoas que nunca tinham visto aquelas palavras cruzadas antes. O resultado? O segundo grupo resolveu as palavras cruzadas significativamente mais rápido. A explicação tradicional diria que isso é impossível. Como pessoas que nunca viram uma palavra cruzada específica podem resolvê-la mais facilmente só porque outras pessoas já a resolveram. Mas faz perfeito sentido se considerarmos a existência de campos mórficos. As soluções ficaram mais fortes no campo coletivo, tornando-se mais acessíveis. Mas os experimentos não param aí. Pesquisadores trabalhando com ratos de laboratório descobriram algo ainda mais impressionante. Quando ratos em um laboratório aprendiam a navegar por um labirinto específico, ratos em laboratórios completamente diferentes, em outros países, começavam a aprender o mesmo labirinto mais rapidamente. Não havia comunicação entre os laboratórios, não havia possibilidade de os ratos se conhecerem, mas de alguma forma o aprendizado de um grupo facilitava o aprendizado de outros grupos, e não é só com animais. Observe as tecnologias modernas. Lembra quando os primeiros computadores eram tão complicados que apenas especialistas conseguiam usá-los? Hoje, uma criança de 5 anos pode navegar intuitivamente por um tablet. A interface se tornou mais natural ao longo do tempo, mas e se o que realmente aconteceu foi que os padrões de uso se fortaleceram nos campos mórficos? Pense em como você aprendeu a usar o Google. Alguém te deu um manual de 200 páginas explicando todos os recursos? Claro que não, você simplesmente soube, instintivamente, como fazer pesquisas, como refinar resultados, como navegar pelas opções. Como isso foi possível? Talvez porque bilhões de pessoas já tinham usado o Google antes de você, criando padrões tão fortes nos campos mórficos que se tornaram quase instintivos. Há também evidências na área de descobertas científicas. Ao longo da história, temos inúmeros casos de descobertas simultâneas. Einstein não foi o único a trabalhar na teoria da relatividade. Darwin não foi o único a pensar em evolução. O telefone foi inventado quase simultaneamente por Alexander Graham Bell e Elisha Gray. Como explicar essas coincidências? A explicação tradicional fala sobre o tempo estar maduro para certas descobertas, mas e se for mais literal do que isso? E se certas ideias realmente ficam no ar, fortalecendo-se nos campos mórficos até que mentes preparadas possam acessá-las? Alguns pesquisadores fizeram experimentos fascinantes com o aprendizado de idiomas. Eles descobriram que palavras e frases que são amplamente conhecidas são aprendidas mais facilmente por pessoas que nunca as viram antes, comparado com palavras inventadas com o mesmo nível de complexidade. É como se o conhecimento coletivo desses padrões linguísticos facilitasse o aprendizado individual. E aqui está algo que você pode testar na sua própria vida. Já notou como certas habilidades que pareciam impossíveis para seus pais são naturais para você? Ou como seus filhos aprendem coisas que você acha complicadas com uma facilidade impressionante? Isso pode ser evidência direta dos campos mórficos em ação. Cada geração tem acesso a padrões mais fortes, trilhas mais bem estabelecidas no campo coletivo de conhecimento. Esses experimentos não provam definitivamente a existência da mente coletiva, mas apontam consistentemente na mesma direção. Eles sugerem que estamos imersos em uma rede invisível de aprendizagem e conhecimento compartilhados, uma dimensão da realidade que transcende nossas mentes individuais. Agora você pode estar se perguntando, se existem tantas evidências apontando para a mente coletiva e os campos mórficos, por que a ciência mainstream não abraçou essas ideias? Por que Rupert Sheldrake, um cientista respeitado formado em Cambridge e Harvard, é frequentemente tratado como controverso pela comunidade científica estabelecida? A resposta
nos leva ao coração de uma batalha filosófica que está acontecendo na ciência há séculos. E entender essa batalha é crucial para compreender por que ideias revolucionárias enfrentam tanta resistência, mesmo quando têm evidências sólidas. A ciência moderna foi construída sobre os fundamentos do materialismo mecanicista. Essa visão de mundo diz que o universo é como uma máquina gigante, composta de partes físicas que interagem através de forças mensuráveis. Nessa perspectiva, a consciência é apenas um subproduto da atividade cerebral, algo que emerge de reações químicas complexas, mas que não tem poder causal real no mundo. Para o materialismo mecanicista, só existe o que pode ser medido, pesado, dissecado e analisado em laboratório. Se você não pode colocar algo num tubo de ensaio ou fotografar com um microscópio eletrônico, então não existe. É uma abordagem que funcionou maravilhosamente para entender máquinas, reações químicas e muitos aspectos da biologia. Mas aqui está o problema. A mente coletiva e os campos mórficos desafiam essa visão de mundo no seu núcleo mais fundamental. Eles sugerem que existe uma dimensão da realidade que é real e influente, mas que não pode ser reduzida a partes físicas mensurável. Eles sugerem que a consciência não é apenas um subproduto do cérebro, mas algo que pode existir e operar além dos limites físicos. Para muitos cientistas, aceitar isso seria como admitir que toda a fundação da ciência moderna está incompleta. E isso é aterrorizante. Imagine se você dedicou sua carreira inteira, sua identidade profissional, sua reputação, a uma visão de mundo específica. Agora alguém vem com evidências sugerindo que essa visão de mundo está fundamentalmente limitada. Sua reação natural seria resistir, questionar, exigir padrões de evidência impossíveis. E é exatamente isso que acontece. Quando Sheldrake apresenta suas pesquisas sobre campos mórficos, a resposta típica da ciência estabelecida não é "que interessante, vamos investigar mais". Isso é impossível porque contradiz nossa visão de mundo, então deve estar errado. Mas aqui está algo fascinante. Muitas das descobertas mais importantes da ciência começaram sendo rejeitadas exatamente pela mesma razão. Quando Galileu disse que a Terra girava ao redor do Sol, foi perseguido porque essa ideia contradizia a visão de mundo estabelecida. Quando Darwin propôs a evolução, foi ridicularizado porque desafiava as crenças sobre a natureza humana. Quando Einstein falou sobre relatividade, muitos físicos disseram que era impossível, porque contradizia a física newtoniana. O padrão é sempre o mesmo. Ideias revolucionárias enfrentam resistência feroz, não porque não têm evidências, mas porque desafiam paradigmas estabelecidos. E quanto mais fundamental for o desafio, maior será a resistência. O trabalho de Sheldrake representa um dos desafios mais fundamentais possíveis para a ciência materialista. Ele não está apenas propondo uma nova teoria sobre um fenômeno específico, está sugerindo que a própria natureza da realidade é diferente do que pensávamos, que a consciência é mais fundamental do que parece, que estamos conectados de maneiras que transcendem o físico. Mas há sinais de mudança. Uma nova geração de cientistas está crescendo, menos apegada aos dogmas do século XX. Eles estão mais dispostos a investigar fenômenos estranhos, mesmo que desafiem paradigmas estabelecidos. Físicos quânticos já aceitam que a realidade é muito mais estranha do que parece na superfície. Neurocientistas estão descobrindo que a consciência é mais misteriosa e complexa do que imaginavam. E aqui está algo importante. A resistência da ciência estabelecida não torna as ideias de Sheldrake menos válidas. Apenas torna mais difícil para elas receberem a atenção e os recursos de pesquisa que merecem. Mas a verdade tem uma maneira peculiar de persistir. Ideias que correspondem à realidade eventualmente encontram seu caminho. Não importa quanta resistência enfrentem. O que isso significa para você? Significa que talvez você não deveria esperar a ciência oficial validar suas experiências pessoais. Se você já sentiu conexões inexplicáveis com outras pessoas, se já teve insights que pareciam vir do nada, se já percebeu padrões sincronísticos na sua vida, confie nessas experiências.
Elas podem ser evidências diretas de fenômenos que a ciência ainda está relutante em aceitar. Agora chegamos à parte mais importante de toda essa jornada. Se Sheldrake estiver certo, se realmente fazemos parte de uma mente coletiva conectada por campos mórficos, o que isso significa para a sua vida? Como essa compreensão pode mudar a maneira como você vive, trabalha, se relaciona e cresce como pessoa? Primeiro, vamos falar sobre responsabilidade. Se seus pensamentos e hábitos não ficam confinados no seu cérebro, se eles contribuem para campos coletivos que influenciam outras pessoas, então você tem uma responsabilidade muito maior do que imagina. Cada pensamento negativo que você alimenta, cada hábito destrutivo que desenvolve, não afeta apenas você. Está contribuindo para padrões coletivos que podem influenciar outras pessoas. Pense nisso. Quando você escolhe o pessimismo em vez da esperança, quando cultiva raiva em vez de compaixão, quando se entrega à preguiça em vez de buscar crescimento, você pode estar fortalecendo esses padrões nos campos mórficos, e isso torna mais fácil para outras pessoas caírem nas mesmas armadilhas. Mas aqui está o lado incrível. O oposto também é verdade. Quando você escolhe desenvolver hábitos positivos, quando cultiva pensamentos construtivos, quando trabalha para se tornar a melhor versão de si mesmo, você está contribuindo para padrões positivos nos campos coletivos. Está tornando mais fácil para outras pessoas fazerem as mesmas escolhas positivas. Isso significa que seu crescimento pessoal não é um ato egoísta, é um serviço à humanidade. Cada livro que você lê, cada habilidade que desenvolve, cada trauma que cura, cada limitação que supera, você está adicionando força a padrões positivos que outros podem acessar. Você está literalmente ajudando a elevar a consciência coletiva da espécie humana. Agora vamos falar sobre aprendizado. Se os campos mórficos existem, isso muda completamente sua abordagem ao aprender coisas novas. Em vez de ver o aprendizado como um processo individual e isolado, você pode vê-lo como um processo de sintonização com campos coletivos de conhecimento. Quando você está tentando aprender uma nova habilidade, não está começando do zero. Você está tentando acessar padrões que já existem nos campos mórficos, fortalecidos por todas as pessoas que já dominaram essa habilidade antes de você. Isso significa que você pode acelerar dramaticamente seu aprendizado se souber como se sintonizar com esses campos. Como fazer isso? Primeiro, cultive um estado mental de abertura e receptividade. Em vez de forçar o aprendizado apenas através de esforço mental, permita-se intuir os padrões. Muitos grandes aprendizes falam sobre momentos de insight súbito, quando a compreensão simplesmente clica. Esses podem ser momentos de conexão direta com os campos mórficos. Segundo, pratique com intenção clara. Quando você pratica uma habilidade com foco e propósito, não está apenas treinando seus músculos ou neurônios, está se sintonizando mais profundamente com os padrões dessa habilidade nos campos coletivos. É por isso que prática consciente é muito mais efetiva que prática mecânica. Terceiro, conecte-se com comunidades de pessoas que já dominam o que você quer aprender. Não apenas para receber dicas e conselhos, mas para se expor aos campos mórficos mais fortes, criados por esses grupos. É por isso que estar ao redor de pessoas excelentes tende a elevar seu próprio desempenho de maneiras que vão além do que elas ensinam diretamente. Vamos falar sobre criatividade. Se ideias podem existir nos campos coletivos antes de serem descobertas por mentes individuais, isso muda completamente como você aborda o processo criativo. Em vez de ver a criatividade como algo que você precisa forçar ou produzir, pode vê-la como algo que você precisa permitir e receber. Muitos artistas, inventores e cientistas falam sobre momentos quando ideias simplesmente chegam até eles, como se viessem de fora. Eles descrevem ser canais para algo maior, não os criadores originais. Se os campos mórficos existem, essas descrições podem ser literalmente precisas. Isso não diminui o mérito dos criativos. Ainda requer habilidade, dedicação e trabalho duro para transformar insights em realidade, mas sugere que você pode se tornar mais criativo, aprendendo a se abrir para esses campos coletivos de possibilidade. Como fazer isso?
Cultive períodos de quietude mental. Muitas das melhores ideias vêm quando não estamos forçando, quando permitimos que a mente relaxe e se abra. Pratique meditação, caminhadas na natureza ou qualquer atividade que aquiete o diálogo mental interno. E, finalmente, vamos falar sobre conexão. Se realmente fazemos parte de uma mente coletiva, isso significa que nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Mesmo nos momentos de maior isolamento, você está conectado a uma rede invisível de consciência compartilhada. Seus pensamentos ecoam nos campos coletivos. Suas experiências contribuem para a sabedoria da espécie. Isso pode ser profundamente consolador. Quando você está enfrentando desafios difíceis, lembre-se de que você pode acessar a força e sabedoria de todos que enfrentaram desafios similares antes de você. Quando você está se sentindo perdido, lembre-se de que você pode se sintonizar com campos de clareza e propósito, criados por aqueles que encontraram seu caminho. E quando você está se sentindo insignificante, lembre-se de que cada passo que você dá no seu crescimento pessoal contribui para a evolução da consciência coletiva. Você não é apenas uma gota isolada no oceano. Você é uma parte consciente do oceano, capaz de influenciar e ser influenciada pelo todo. Essa é a revolução que Sheldrake está propondo. Não apenas uma nova teoria científica, mas uma nova maneira de viver. Uma maneira que reconhece nossa interconexão fundamental e nos convida a viver com maior consciência da nossa responsabilidade coletiva e do nosso potencial compartilhado. Chegamos ao final desta jornada extraordinária, pelas ideias revolucionárias de Rupert Sheldrake, e talvez você esteja se sentindo um pouco diferente de quando começamos. Talvez sua percepção sobre sua própria mente, sobre suas conexões com outras pessoas, sobre o que significa ser humano, tenha se expandido de maneiras que você não esperava. Rupert Sheldrake nos oferece uma visão de mundo que é ao mesmo tempo humilde e grandiosa. Humilde porque reconhece que não somos os autores individuais e isolados de todos os nossos pensamentos e realizações. Grandiosa porque sugere que fazemos parte de algo infinitamente maior e mais belo do que qualquer mente individual. A hipótese da mente coletiva não é apenas uma teoria científica abstrata. É um convite para uma maneira completamente nova de viver. Uma maneira que reconhece que seus pensamentos importam não apenas para você, mas para toda a rede de consciência da qual fazemos parte. Uma maneira que vê o crescimento pessoal não como um projeto egoísta, mas como uma contribuição para a evolução coletiva da humanidade. Se os campos mórficos existem, se realmente estamos conectados por uma mente coletiva, então cada momento da sua vida ganha um significado mais profundo. Cada hábito positivo que você desenvolve torna mais fácil para outras pessoas desenvolverem os mesmos hábitos. Cada limitação que você supera abre caminhos para que outros superem limitações similares. Cada insight que você tem adiciona algo precioso ao tesouro coletivo da sabedoria humana. Isso não significa que você deve se sentir sobrecarregado com responsabilidade. Significa que você pode se sentir empoderado, sabendo que sua vida individual tem impacto e significado muito além do que você pode ver diretamente. Significa que quando você trabalha para se tornar a melhor versão de si mesmo, você está literalmente ajudando a humanidade a evoluir. E quando você está enfrentando desafios difíceis, quando se sente perdido ou desconectado, você pode se lembrar de que não está realmente sozinho. Você pode se abrir para a sabedoria coletiva de todos que enfrentaram desafios similares. Pode acessar campos de força, coragem e clareza criados por inúmeras pessoas que encontraram seu caminho através da escuridão. A próxima vez que você tiver uma ideia aparentemente do nada, pause por um momento. Considere a possibilidade de que essa ideia não surgiu apenas da atividade aleatória dos seus neurônios. Talvez ela tenha emergido de um campo coletivo de possibilidades, acessível a mentes preparadas e abertas. Talvez você tenha se sintonizado, por um instante, com a mente coletiva da humanidade. A próxima vez que você sentir uma conexão inexplicável com alguém, quando pensar em uma pessoa segundos antes dela te ligar, quando sentir que está na mesma sintonia que alguém,
considere que isso pode ser evidência direta da nossa interconexão fundamental. Não apenas uma coincidência curiosa, mas um vislumbre da rede invisível de consciência que nos conecta a todos. E a próxima vez que você estiver aprendendo algo novo, lembre-se de que você não está apenas treinando seu cérebro individual. Você está se sintonizando com padrões de conhecimento criados e fortalecidos por todos que vieram antes de você. Você está acessando uma biblioteca invisível de sabedoria coletiva, construída pelo esforço e dedicação de incontáveis pessoas ao longo da história. As ideias de Sheldrake nos convidam a viver com mais consciência, mais responsabilidade e mais conexão. Elas nos lembram de que somos partes de algo muito maior que nós mesmos, mas que, ao mesmo tempo, nossa contribuição individual é insubstituível e preciosa. Talvez a ciência oficial ainda demore décadas para validar completamente essas ideias. Talvez os campos mórficos e a mente coletiva permaneçam controversos por muito tempo, mas você não precisa esperar validação oficial para começar a viver como se essas conexões fossem reais, porque se elas existem, viver de acordo com elas vai enriquecer sua vida de maneiras profundas. E se elas não existem, viver como se existissem ainda vai torná-lo mais consciente, mais responsável e mais conectado com outros seres humanos. Então, quando você sair daqui hoje, leve com você essa possibilidade extraordinária. A possibilidade de que sua mente individual é uma janela para algo infinitamente maior. A possibilidade de que seus pensamentos ecoam em dimensões invisíveis da realidade. A possibilidade de que você nunca esteve realmente sozinho com seus pensamentos e nunca estará, porque talvez, apenas talvez, você esteja conectado a uma mente coletiva que abrange toda a humanidade. E se for verdade, que responsabilidade maravilhosa é essa? Que oportunidade incrível de contribuir para algo maior que qualquer vida individual. A jornada de descoberta continua. E agora, você faz parte dela de uma maneira completamente nova.